Meu nome é Luana Silva e eu sou balconista aqui na Augusta há uns bons anos. Já vi de tudo nessa rua que nunca dorme, mas o que eu vou contar agora, isso aqui não sai da minha cabeça, não importa o quanto eu tente. O negócio dos cachorros sumindo, a gente sempre ouve falar de roubo de celular, de carteira, mas bicho, isso nunca tinha acontecido. Este é o meu depoimento sobre o desaparecimento de cães na Rua Augusta. O testemunho aterrador de Luana Silva, que introduz o problema e a primeira aparição da entidade misteriosa. Era a noite de 10 de março de 2022. São Paulo estava daquele jeito, sabe? Chuva fina, garoa insistente, o céu mais escuro que breu. A Augusta, mesmo com a chuva, estava movimentada, como sempre. A loja de conveniência onde eu trampo estava com um movimento razoável. A galera saindo do trabalho, buscando um café para espantar o sono, um cigarro para relaxar. Nos dias anteriores, já tinha rolado um zunzunzinho entre os vizinhos e comerciantes sobre o desaparecimento de seus cães, sem deixar rastros ou pistas. A comunidade estava em pânico, e as especulações variavam desde ataques de animais selvagens até a ação de algum ladrão. Eu, Luana Silva, fui uma das últimas pessoas a ver um dos cães desaparecidos. Naquela noite, por volta das 10 da noite, eu estava no caixa, atendendo um cara que queria um isqueiro. A chuva apertava lá fora. Olhei para o ponto de ônibus da Rua Augusta, ali na frente da loja. Vi uma figura parada ali, toda encapuzada. Alta, magra, sei lá. Tentei a negação, pensando ser só um pedestre. Não dei muita bola. Gente esquisita é o que não falta na Augusta. Uns 5 minutos depois, um cara que trabalha numa loja de roupa ali do lado, o seu Zé, amarrou o Fox Paulistinha dele na grade, em frente à loja. Ele sempre fazia isso. O cachorro era mansinho, ficava quietinho esperando. O seu Zé entrou para comprar um chiclete. Juro por Deus, não passou nem 1 minuto. De repente, um grito de gelar a alma. O seu Zé saiu correndo da loja, desesperado. Cadê o Rex? Cadê o meu cachorro? A gente saiu todo mundo para a rua. A coleira estava lá, presa na grade, mas o cachorro sumiu, evaporou, como se a terra tivesse engolido. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. Silêncio. Só a chuva caindo, implacável. Aí começou o pânico. A boataria comeu solta. É ladrão de bicho! É macumba! É coisa do demônio! O seu Zé estava em choque, chorando que nem criança. Tentamos acalmar ele, mas não tinha o que fazer. O cachorro tinha sumido, sem rastro, sem pista. A notícia se espalhou que nem rastilho de pólvora. Os vizinhos começaram a se trancar em casa com os cachorros. A segurança na rua aumentou, mas o medo, o terror era palpável. A gente sentia no ar. Eu, particularmente, comecei a ter uns pesadelos horríveis. A figura encapuzada no ponto de ônibus. Aquilo não saía da minha cabeça. Comecei a ligar os pontos. Os cachorros sumindo, a figura misteriosa, o silêncio, a escuridão. No dia seguinte, fui na delegacia fazer uma denúncia sobre o que eu tinha visto. O investigador, um cara chamado Ricardo, me ouviu com atenção, anotou tudo. Mas dava para ver que ele não acreditava muito. Ele tentava negação para o que parecia um evento sobrenatural. Deve ser algum marginal aproveitando a situação, Luana. A gente vai investigar. Mas eu sabia que não era isso. Tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Uma coisa sobrenatural. Nos dias que se seguiram, os desaparecimentos continuaram. A Polícia Civil começou a levar a sério, mas não tinham nenhuma pista concreta. As câmeras de segurança das lojas e residências não pegavam nada. Era como se a criatura soubesse onde as câmeras estavam. Começaram a aparecer uns rastros estranhos perto dos locais dos desaparecimentos. Uns pedaços de tecido rasgado com um cheiro esquisito. Umas pegadas incomuns, diferentes. O seu Carlos, dono de uma pet shop, estava desesperado após perder 2 animais. A dona Maria, que perdeu seu cão Floquinho, não saía de casa de tanta tristeza. O clima na rua era de terror. A gente vivia sob a suspeita de que a figura alta que eu vi estava por trás dos sumiços. Eu comecei a pesquisar na internet. Lendas de lobisomem, histórias de criaturas que atacavam animais. A boataria que antes era motivo de riso, agora era fonte de pânico. Uma noite, o seu Carlos me contou uma história de lobisomem da tradição oral. Eu não sei o que era, mas uma coisa eu sei.
Aquela noite, no ponto de ônibus, aquilo mudou a minha vida para sempre. Eu nunca mais vou olhar para a rua da mesma forma. Eu nunca mais vou me sentir segura. Eu sou uma testemunha e, de certa forma, uma sobrevivente daquele ataque misterioso. Eu sei que o mistério é real. A Guarda Municipal de São Paulo deve continuar a investigação para trazer segurança ao bairro e a nós, os envolvidos diretos. Se você chegou até aqui e sentiu frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade. E foi ali, tomando uma gelada num boteco em Pinheiros, que o Carlos, o motorista, descobriu que bicho-homem é pior que trânsito na Marginal. Eu sou Carlos Oliveira, motorista de aplicativo há uns 5 anos aqui em São Paulo. Já rodei a cidade inteira, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que eu presenciei naquela noite em Pinheiros. Uma coisa que me faz tremer até hoje, só de lembrar. Este é o meu relato sobre o encontro de Carlos Oliveira com o lobisomem de Pinheiros, onde eu aprofundei a investigação e forneci uma descrição detalhada da entidade misteriosa. A noite de 15 de março de 2022 estava daquelas, sabe? Chuvosa, umidade alta, o trânsito infernal de sempre. Tinha aceitado uma corrida para entregar um lanche num bar de esquina no bairro de Pinheiros, um lugarzinho famoso por ter umas mesas na calçada e a galera curtindo um som ao vivo. Ultimamente o bairro estava esquisito. A vizinhança comentava direto nos grupos de WhatsApp sobre um sumiço de cachorro. No começo eu achava que era coisa de ladrão, mas os boatos foram ficando mais sinistros, todos falando sobre uma criatura, um bicho esquisito, um lobisomem, que andava rondando as ruas à noite. Eu não dava muita bola, achava que era especulação do povo. Naquela noite, depois de entregar o lanche, peguei o comprovante com o cara do bar e estava voltando para o carro. O bar estava cheio. De repente eu senti um arrepio na espinha, uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Olhei em volta e vi uma figura meio escondida na sombra de uma árvore do outro lado da rua. A princípio tentei a negação. Pensei que era só um morador de rua, alguém enrolado num cobertor. Mas, conforme fui me aproximando do carro, percebi que a figura era muito alta, desengonçada e tinha uma postura estranha, meio agachada, como se estivesse se espreitando. Tentei não ligar, achei que era coisa da minha cabeça, cansaço, mas quando olhei de novo, a criatura estava me encarando. Juro, por Deus, nunca vi nada igual. Tinha uns olhos que brilhavam num tom amarelado, mesmo com a pouca luz da rua. O corpo parecia coberto de pelos escuros, e o rosto era uma mistura de humano com animal, uma coisa grotesca, assustador. Parecia um lobo em pé, só que muito maior e mais ameaçador. Era uma verdadeira anomalia. Na hora me deu um branco. O coração disparou, as mãos começaram a suar frio. Senti um medo que nunca tinha sentido antes, um pânico irracional. Sem pensar 2 vezes, entrei correndo no carro. Tranquei as portas e liguei o motor. A entidade continuava parada, me observando com aqueles olhos infernais. Engatei a primeira e pisei fundo no acelerador. Saí cantando pneu, quase bati num poste. Olhei pelo retrovisor e a criatura tinha sumido. Desapareceu como fumaça, sem deixar rastro. Uma fuga desesperada. Cheguei em casa tremendo, suando frio. Contei tudo para minha esposa, a Renata, mas ela não acreditou muito. Tentou a negação, falou que eu estava cansado, que tinha bebido demais, mas eu sei o que eu vi. Eu vi aquela coisa, aquele bicho, aquele lobisomem. No dia seguinte, fui procurar o dono do bar, o Marcelo. Contei para ele o que tinha acontecido e ele ficou pálido. Disse que outros frequentadores também tinham comentado sobre uns vultos estranhos. Ele me mostrou as imagens das câmeras de segurança, mas não dava para ver nada. A imagem ficava granulada justamente no horário em que eu tinha visto a criatura. O sistema de vigilância falhou. A partir daí, comecei a prestar mais atenção nas notícias do bairro. Os sumiços de animais continuavam e os boatos sobre o lobisomem se intensificaram. A galera estava com medo, evitando sair de casa à noite. O impacto daquela aparição foi muito grande na comunidade. Eu mesmo fiquei traumatizado. Passei a evitar a rua, a dirigir com as portas trancadas numa paranoia sem fim. A Guarda Municipal começou a fazer rondas noturnas, tentando flagrar alguma coisa. Fizeram entrevistas com os moradores, colheram depoimentos e declarações formais numa tentativa de identificação e rastreamento do fenômeno, mas não encontraram nada de concreto.
O arquivo do caso é cheio de registros e anotações inconclusivas. Mas eu sei o que eu vi. E sei que aquela criatura, aquele lobisomem ainda está por aí, rondando as ruas de Pinheiros à espreita de uma nova vítima. Eu sou uma testemunha, e a descrição que eu dei, com os pelos escuros, os olhos brilhantes e a postura animalesca, ficou gravada na minha mente. Nunca vou esquecer. Essa experiência me mudou para sempre. O pânico se transformou em certeza. A análise do que vi, a comparação com o relato dos vizinhos, a conclusão é uma só. A prova da existência daquela entidade está nos meus pesadelos, na minha paranoia sem fim. É preciso aumentar a vigilância noturna não só em Pinheiros, mas em toda a cidade. É preciso alertar os moradores sobre o perigo, orientá-los sobre como se proteger. É preciso investigar a fundo esses desaparecimentos, buscar evidências concretas, desvendar esse mistério de uma vez por todas. A reconstituição do acontecimento e o cruzamento dos dados se fazem urgentes. Talvez nunca consigamos capturar o lobisomem, mas não podemos desistir. Precisamos lutar contra o medo, contra a incredulidade. Precisamos proteger nossos animais de estimação, nossas famílias. Ainda é muito a ser feito. Mais entrevistas precisam ser realizadas, mais testemunhas precisam ser ouvidas. As imagens das câmeras de segurança precisam ser analisadas com mais cuidado, em busca de algum detalhe. É preciso buscar a ajuda de especialistas em criptozoologia, em folclore. É preciso unir forças para enfrentar essa ameaça. A patrulha e a rondagem devem ser intensificadas, o monitoramento e a observação contínuos para que haja uma prevenção de futuros incidentes. A declaração de cada morador é crucial para a documentação e arquivo dessa série de ocorrências. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade. Só que mal sabia a Beatriz, debruçada naqueles livros da USP, que a resposta estava mais perto do que ela imaginava. E ia dar um baita de um susto. Eu sou Beatriz Martins, sou estudante universitária de Biologia aqui na USP, e a parada dos cães desaparecidos me pegou de jeito. Não era só a curiosidade acadêmica, sabe? Era ver a galera do bairro, a gente que mora ali perto da faculdade em pânico, sem entender o que estava rolando. A biblioteca da Universidade de São Paulo, com aquele silêncio quase que sepulcral, virou meu QG. Passei madrugadas a fio debruçada sobre livros, artigos, tentando achar uma lógica, uma explicação plausível. O propósito de O Enigma dos Cães Desaparecidos, análise de Beatriz Martins na USP, era justamente analisar os padrões e levantar teorias sobre a motivação da entidade. Desde janeiro de 2022, a coisa estava feia. Começaram os boatos, os sumiços, um pastor alemão aqui, um poodle ali. No começo, a galera achava que era fuga ou roubo, mas com o tempo foi ficando claro que tinha algo sinistro acontecendo. A vizinhança começou a ficar cabreira, com medo de deixar os bichos soltos. A comunidade vivia sob terror. A metodologia foi na raça. Coletei dados de tudo que foi jeito. Falei com os moradores, peguei os relatos da polícia, que no começo achavam que era histeria coletiva, vasculhei as imagens das câmeras de segurança das casas e lojas numa tentativa de busca por evidência clara, tentei montar um quebra-cabeça, juntar as peças. Entrevistei gente que jurava ter visto sombras estranhas, vultos correndo pelos becos, fiz observação detalhada das áreas onde os cães sumiram. Os desaparecimentos eram sempre a mesma novela. Os cães escapavam do quintal e sumiam. Sem latido, sem briga, sem rastro. Era como se tivessem evaporado. A reação inicial era de choque. Depois dava lugar ao medo, à incredulidade. Conforme eu ia juntando as informações, um padrão começou a emergir. Quase todos os cães desaparecidos tinham em comum o fato de estarem solitários e sumirem, invariavelmente, em lugares mal iluminados, com cobertura vegetal, tipo uns terrenos baldios perto da linha do trem. E aí veio a parte mais bizarra. Comecei a achar relatos de gente que tinha visto uma figura encapuzada ou um animal de grande porte nas proximidades. As descrições eram meio vagas, mas a frequência dos relatos me deixou com a pulga atrás da orelha.
O canil municipal também recebeu várias chamadas de pessoas que diziam ter visto um bicho esquisito. Aí eu pirei de vez. Comecei a analisar o solo e a vegetação dos lugares onde os cães sumiram. Levei amostras para o laboratório da faculdade. E não é que a gente achou umas coisas estranhas? Umas marcas de garras não identificadas que não pareciam ser de nenhum animal conhecido. E, para piorar, encontramos umas alterações na composição do solo, como se algo tivesse liberado um ácido. Além de mim, nessa investigação, teve o pessoal da vizinhança, a Dona Maria, o seu Antônio e o Sargento Oliveira, que me deu acesso aos registros de ocorrência, e o biólogo da USP, o tal de Amaral, que me ajudou nas análises. A grande descoberta foi que os desaparecimentos não eram aleatórios. Tinha um padrão, uma lógica por trás daquilo tudo. Parecia que a criatura, seja lá o que fosse, escolhia as vítimas com base em alguma característica específica. Talvez o tamanho, talvez a raça, talvez o comportamento. E, claro, a hipótese do lobisomem começou a ganhar força. A evidência apontava para algo inexplicável, uma anomalia que ia além da biologia comum. O impacto disso tudo na comunidade foi gigante. A galera ficou com medo de sair de casa, de deixar os filhos brincarem na rua. E o trauma psicológico dos donos dos cães desaparecidos foi enorme. A comunidade estava em pânico, exigindo uma solução e mais segurança das autoridades. A especulação tomava conta. O pior é que a gente não tinha respostas. Só um monte de perguntas e um medo crescente. A parada dos cães desaparecidos se conectava com outros relatos em outras cidades. Parecia que o Brasil inteiro estava sendo assombrado por essa entidade misteriosa. Diante disso tudo, eu recomendei que as autoridades aumentassem a patrulha noturna nas áreas de risco, que distribuíssem folhetos com dicas de segurança e prevenção para os donos de animais e, claro, que continuassem investigando, buscando por novas pistas, por novas evidências para a resolução do caso. Mas a verdade é que a gente precisava de mais. Precisava de mais entrevistas com as testemunhas, principalmente com aquelas que juravam ter visto a criatura de perto. Precisava de mais análises do solo e da vegetação dos lugares onde os cães sumiram. E precisava de provas concretas. Precisava de algo que comprovasse, de uma vez por todas, que a gente não estava ficando maluco. Precisava de algo que mostrasse que o lobisomem era real e que essa teoria era verdade. O alerta é real. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade. E foi justamente ali, naquele beco fedorento da 15, que o João, coitado, viu que a parada era muito mais embaixo do que furto de bicicleta. Meu nome é João dos Santos, sou policial de bairro aqui em Curitiba há quase 20 anos. A gente conhece cada ruela, cada morador, e é justamente essa familiaridade que faz a gente sentir quando algo está errado. Foi assim que começou essa história do Beco da Rua 15, um lugar que, mesmo com a correria do centro, sempre teve uma aura meio sinistra, um silêncio que não combinava. Nas semanas que antecederam aquela noite de 15 de outubro de 2022, os moradores começaram a comentar sobre o sumiço de animais. Gato que não voltava, cachorro que sumia do quintal, tudo sem deixar rastro. A notícia se espalhava. Tinha gente jurando ter visto vultos, sombras se movendo rápido demais. O boato corria solto, mas quando o medo começa a tomar conta do bairro, a gente tem que investigar, nem que seja para acalmar os ânimos. Eu, com o meu treinamento policial, decidi dar uma olhada, mesmo sem ter uma denúncia formal, seguindo o meu instinto de investigador. Naquela noite, eu estava fazendo a ronda de costume, já passava das 10h30, o frio de Curitiba mordendo a pele. De repente, me bateu uma sensação estranha, um arrepio na espinha, sabe? Parecia que tinha alguém me observando. Foi aí que eu resolvi dar uma olhada no beco da Rua 15. Aquele lugar já era naturalmente escuro, mas naquela noite parecia que a escuridão era ainda mais densa, quase palpável. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o coração batendo mais forte. Entrei no beco com a lanterna acesa, o passo cauteloso. O cheiro era horrível, uma mistura de lixo, umidade e carne. Um cheiro forte, nauseabundo. E foi aí que eu vi.
No fundo do beco, uma figura alta e sombria, curvada sobre alguma coisa. A princípio, não consegui identificar o que era, mas logo percebi que se tratava de um animal. A criatura parecia estar se alimentando, rasgando a carne com violência. A cena era grotesca, perturbadora. Senti um choque, um medo que eu nunca tinha sentido antes. Um pânico irracional, instintivo. Tentei me aproximar com cuidado, a lanterna tremendo na mão. Conforme fui chegando mais perto, consegui distinguir alguns detalhes. A criatura era grande, muito maior que um ser humano normal. Tinha pelos escuros cobrindo o corpo e os olhos. Os olhos brilhavam num tom avermelhado, como brasas na escuridão. Parecia uma mistura de homem e lobo, uma aberração. Era um lobisomem, não tinha outra explicação. Uma entidade de lendas, ali, na minha frente. Meu encontro com o desconhecido tinha se confirmado. A criatura percebeu minha presença, levantou a cabeça, os olhos fixos nos meus. Soltou um rosnado gutural, um som que me fez gelar a espinha. Começou a se aproximar lentamente, os músculos retesados, pronto para um ataque. Tentei manter a calma. Saquei a arma, mas hesitei em atirar. Tentei me comunicar, falei alto, mandei parar. Mas a criatura não respondeu, continuou avançando. Naquele momento, o pânico tomou conta de mim. A adrenalina pura. Corri como nunca corri na vida, sem olhar para trás. Saí do beco em disparada, o coração na boca, numa fuga desesperada. Só parei quando cheguei na rua principal, ofegante e em choque. Voltei para o batalhão, relatei o que tinha visto. Claro que ninguém acreditou, me chamaram de louco, disseram que eu estava cansado, numa negação total. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei que aquela criatura existia, que estava ali. Nos dias seguintes, a polícia fez buscas no beco, mas não encontraram nada além de pelos e marcas de garras não identificadas. Os moradores continuaram com medo, e a notícia se espalhou como rastilho de pólvora. A história do lobisomem do beco da Rua 15 virou lenda, boato, terror. A investigação oficial não deu em nada. Sem provas concretas, o caso foi arquivado. Mas eu não desisti. Continuei investigando por conta própria, conversando com moradores, buscando pistas. Descobri que outros policiais em outros bairros tinham recebido relatos semelhantes. Avistamentos de criaturas estranhas, desaparecimentos inexplicáveis. A suspeita era de que não se tratava de um caso isolado, mas de algo maior. O impacto disso tudo foi enorme. O medo paralisou a comunidade. O risco aumentou. A principal descoberta dessa história toda é que existem coisas que a gente não consegue explicar. Acredito que os desaparecimentos de animais e os avistamentos da criatura no beco da Rua 15 são apenas a ponta do iceberg. Minhas recomendações são claras. É preciso criar uma força-tarefa para investigar esses casos, aumentar a vigilância noturna nos bairros afetados e conscientizar a população sobre os riscos. Além disso, é fundamental buscar a ajuda de especialistas em criptozoologia, para entender a natureza e as capacidades da entidade. É preciso levar a sério o relato e a angústia da comunidade. A perseguição a essa entidade é um desafio que exige ação imediata e uma resposta coordenada de segurança. O que aconteceu no beco da Rua 15 mudou minha vida para sempre. Me ensinou que mesmo diante do medo, a gente não pode desistir de proteger. A investigação continua, e eu não vou descansar enquanto não descobrir a verdade sobre o lobisomem de Curitiba. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade. Meu nome é Maria da Silva e eu sou benzedeira aqui no mercado de artesanato esotérico de Feira de Santana há mais de 40 anos. Vi muita coisa nessa vida, mas o que aconteceu em outubro de 2022, isso mexeu até com a alma da gente. Vou contar para vocês como a gente tentou desvendar o mistério do que andava levando os bichos de estimação do povo. Este é o meu relato sobre a teoria da Velha Maria, desvendando o mistério do lobisomem no mercado de artesanato de Feira de Santana, onde eu explorei as teorias esotéricas e a especulação da comunidade. Era 22 de outubro de 2022 e o mercado estava mais carregado, sabe? As ervas secando mais rápido, os cristais perdendo o brilho e, de repente, começaram os sumiços. Os bichinhos sumindo sem deixar rastro. No começo a gente achou que era ladrão, mas logo viu que não fazia sentido.
Era como se os bichos tivessem evaporado. O povo começou a ficar com medo, a fechar as portas mais cedo. A vizinhança toda em pânico, um terror danado. Foi aí que eu comecei a prestar mais atenção. Eu sentia que tinha alguma coisa muito errada. Uma força esquisita, um peso no ar. Comecei a investigar por conta própria, conversando com o pessoal, perguntando se tinham visto alguma coisa diferente, ouvindo os boatos. Tinha gente que falava em lobisomem, outros em feitiço brabo. Cada um com sua teoria, cada um com seu medo. A investigação começou devagar. Fui juntando os cacos, prestando atenção nas superstições do povo. Um dia, conversando com Dona Neide, ela me contou que tinha visto uma figura encapuzada rondando o mercado de noite. Disse que a figura era alta e magra e que andava com um jeito esquisito, como se estivesse procurando alguma coisa. Outros vendedores também confirmaram ter visto a mesma figura. Aí a coisa começou a ficar mais clara para mim. Comecei a analisar os locais dos desaparecimentos. Notei que todos os lugares tinham uma coisa em comum. Estavam perto de pontos de energia negativa. Lugares onde a gente sente uma tristeza inexplicável. Além disso, encontrei alguns símbolos estranhos perto dos locais dos sumiços. Eram desenhos feitos com carvão, que eu identifiquei como pertencentes a rituais antigos. Rituais que mexem com forças que a gente não entende. Uma anomalia daquelas, de arrepiar. Foi aí que a ficha caiu. Eu entendi que os desaparecimentos não eram obra de ladrão nem de bicho selvagem. Era coisa de magia, coisa de ritual mal feito. Alguém estava usando o mercado como palco para invocar alguma entidade, alguma criatura das trevas. Uma criatura que precisava de energia vital para se alimentar. E os bichos de estimação eram o banquete. Reuni as outras benzedeiras e contei para elas o que eu tinha descoberto. Elas ficaram assustadas, mas concordaram comigo. A gente precisava fazer alguma coisa para acabar com aquilo, para proteger o povo e os bichos. A gente precisava de uma ação de prevenção. Começamos a nos preparar para um ritual de limpeza e proteção. Escolhemos uma noite de lua cheia. E quando a lua começou a brilhar no céu, a gente se reuniu no centro do mercado. Cantamos, rezamos, invocamos os espíritos de luz, pedimos proteção para o povo. O ritual durou a noite toda. Quando o sol nasceu, a gente estava exausta, mas aliviada. Sentíamos que tínhamos feito o que era o certo, que tínhamos afastado a entidade maligna. E, de fato, os desaparecimentos pararam. A polícia? Eles até que tentaram ajudar. Vieram aqui, fizeram perguntas, revistaram o mercado, mas não encontraram nada de concreto. Para eles era tudo boato, tudo invenção da nossa cabeça, uma mera superstição. Eles não entendem as coisas do espírito, as coisas da magia. Mas a gente sabe a verdade. A gente sabe que o lobisomem existiu, que ele se alimentou dos bichos de estimação, que ele foi invocado por um ritual mal feito. O impacto psicológico na comunidade foi significativo, com medo e incerteza generalizados. O mercado se tornou um lugar mais forte, mais protegido, mais unido, com uma vigilância mútua contra o fenômeno paranormal. Eu sou Pedro Albuquerque, jornalista investigativo do Diário da Cidade. Cobri de tudo um pouco aqui em Belo Horizonte, mas confesso que essa história dos cachorros sumindo, essa me pegou de jeito. Pelo mistério, pela sombra de pânico que se instalou na vizinhança. E agora, sentando aqui na redação do jornal Diário da Cidade, em Belo Horizonte, escrevo o que talvez seja meu último relatório, de Pedro Albuquerque, desvendando o mistério que aterrorizou Belo Horizonte, sobre o caso. Tudo começou lá por abril, mais ou menos. Começaram a pipocar notícias de cachorros que sumiam do nada, portão aberto, coleira jogada no chão. Mas cadê o bicho? No começo, a polícia achou que era molecada aprontando, mas aí a coisa começou a ficar sinistra. Era pitbull, poodle, vira-lata, e sumia tudo quanto era cachorro, de todo tamanho, e sempre de noite. A frequência dos desaparecimentos se tornou uma anomalia. Fui atrás, né? Jornalista que é jornalista fareja notícia. Comecei a conversar com o pessoal da vizinhança. Os PMs que estavam fazendo a ronda na área estavam de cabelo em pé. A gente faz a ronda, tudo normal, de repente some um cachorro. Não tem barulho, não tem grito, não tem nada. É como se a terra engolisse.
A ausência de evidência era a principal suspeita. Aí comecei a fuçar nas câmeras de segurança. Consegui umas imagens aqui e outras ali. E foi aí que a coisa começou a ficar bizarra de verdade. Numa das câmeras, bem borrada, dava para ver uma sombra meio disforme passando na rua. Parecia um bicho, mas sei lá, era esquisito demais. Outra coisa que me chamou a atenção foi o depoimento do seu Zé, o padeiro. Ele jura de pé e junto que viu um bicho enorme, com cara de lobo, correndo pela rua de madrugada. E não foi só ele. Outros moradores também relataram ter visto coisas estranhas. Vultos, sombras, até uns uivos esquisitos durante a noite. A vizinhança estava em pânico. Ninguém deixava mais os cachorros soltos. Para tentar entender o que estava rolando, procurei os especialistas. Falei com um biólogo da UFMG. O cara ficou intrigado. Isso não parece ser obra de nenhum animal conhecido. Aí, desesperado, fui atrás de um cara que manja dessas coisas de criptozoologia. O cara me falou umas coisas sinistras, de lobisomem, de bicho-homem, de entidade ancestral. Confesso que fiquei meio cabreiro, mas o cara parecia acreditar de verdade no que estava falando. E foi o que eu tentei fazer, mas a verdade é que bati cabeça. Não consegui encontrar nenhuma prova concreta, nenhum rastro que me levasse a uma explicação lógica. As evidências eram todas muito vagas, muito nebulosas. As câmeras borradas, os relatos contraditórios, os pelos e as garras não identificadas. Tudo conspirava para criar um clima de mistério, mas nada que pudesse ser comprovado. A busca pela solução era frustrante. O impacto disso tudo na comunidade foi enorme. O medo tomou conta da vizinhança. As pessoas começaram a se trancar em casa mais cedo, o clima era de terror e insegurança. E o pior de tudo é que a polícia não sabia o que fazer. Os caras estavam perdidos, sem pista, sem suspeito, sem nada. A única coisa que conseguiam fazer era aumentar a rondagem na área. E agora, sentado aqui na redação do Jornal Diário da Cidade, em Belo Horizonte, escrevo que talvez seja meu último relatório. Não consegui desvendar o mistério. Não consegui trazer paz para a vizinhança. Não consegui encontrar uma explicação para o que está acontecendo. A única coisa que sei é que alguma coisa estranha está rolando em Belo Horizonte. Alguma entidade misteriosa que aterroriza os moradores e que desafia a nossa compreensão da realidade. E enquanto essa coisa não for desvendada, o medo vai continuar rondando as ruas da cidade. Eu sou um sobrevivente da especulação e da incredulidade, mas sou testemunha do impacto real desses eventos. O alerta para vigilância precisa ser dado. Acho que as autoridades deveriam levar isso mais a sério. Aumentar a vigilância, investir em investigação, procurar especialistas. E a comunidade também precisa fazer a sua parte. Se unir, trocar informações, ficar atenta a qualquer sinal estranho. E eu vou seguir em frente. Não vou desistir de descobrir a verdade, porque no fundo é isso que move um jornalista, a busca pela verdade, por mais assustadora que ela possa ser. A denúncia está feita, e a segurança da comunidade depende de uma investigação séria e coordenada. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade.